Dando seguimento às nossas aulas, nós vamos ver hoje trabalho e potência, tá? Ambos relacionados à força, que foi o assunto que a gente viu no segundo bimestre, tá certo? E aí, desde já eu adianto que vocês vão precisar saber de alguns conceitos que foram vistos no segundo bimestre relacionados à força, tá? E aí, bora lá. Quando uma força age ao longo de um determinado deslocamento, acarretando variação de energia, dizemos que ela realizou um trabalho. Então, a palavra aqui é deslocamento. Você fez uma força, você realizou uma força e teve um deslocamento ali de um móvel, então teve trabalho, beleza? Aqui um exemplo é de um halterofilista, tá? Ele fez uma força para levantar aqui os pesos, tá? Ele levantou os pesos, teve deslocamento, ele realizou ali um trabalho, tá certo? E aí esse trabalho ele pode ser calculado, tá? Uma condição necessária para que uma força realize trabalho é que ela deve apresentar um componente na direção do deslocamento, podendo ser a favor ou contra ele. Ou seja, tem aqui um menino puxando o irmãozinho, o carrinho tem a tendência de ir para frente, né? O menino está puxando, então, ó, a favor, beleza? Ele pode empurrar? Pode, vai ser contra. A força pode ser a favor ou pode ser contra. Aí, o que é que pode acontecer? Ele pode tirar o menino do carrinho. Para tirar o menino do carrinho, ele vai puxar o menino para cima. Vejam, nem a favor, nem contra. Então, nesse caso, não teve trabalho nessa força, tá certo? Então, ó, sempre ou a favor do movimento ou contra, tá? E para calcular o trabalho de uma força, a gente utiliza essa fórmula. Trabalho, né, que é essa letrinha que vocês vão ver assim também, é igual a força vezes o deslocamento. Então, trabalho, intensidade da força, deslocamento, beleza? Então, é só multiplicar força pelo deslocamento, tá? E aí, uma coisa que eu esqueci de dizer a vocês é que o trabalho, ele é medido em joules, tá certo? Então, a unidade de medida do trabalho é o joule, que é representado pela letra J, beleza? Decorem aí, tá? Unidade de medida do trabalho, joule, letra J. E aí temos um exemplo, tá? Um corpo com massa de 10 quilos, bora anotando as informações, movimenta-se em um plano horizontal sob a ação de uma força F, que lhe imprime uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Determine o trabalho realizado por essa força em um deslocamento de 5 metros. Então, a fórmula do trabalho é essa aqui, né? Força vezes deslocamento. A gente tem o deslocamento, mas a gente não tem a força. E agora? A gente tem como descobrir a força. E aí vocês puxem aí do segundo bimestre, segunda lei de Newton, fórmula de força, massa vezes aceleração. Aceleração normal ou aceleração da gravidade, certo? E aí nós temos a massa e nós temos o valor da aceleração, tá? Então, ó, a massa é 10, tá? A aceleração é 2. Então, 10 vezes 2, 20 newtons de força. Agora sim, nós temos o valor da força e nós temos o valor do deslocamento. Então, a força é 20, o deslocamento é 5, 20 vezes 5, 100 joules, tá? De trabalho. Bem simples, tá? A maioria das questões dos exercícios vão ser assim. Vocês vão ter que calcular a força para poder calcular o trabalho, beleza? E aí a gente vai para a potência, tá certo, pessoal? Para vocês entenderem, conseguirem calcular a potência de uma força, vocês vão precisar ter entendido trabalho antes, tá? Então, não passem para frente sem antes ter entendido esse assunto aqui, certo? E aí a potência é uma grandeza física que indica a rapidez com que um determinado trabalho é realizado. Então, quanto maior a potência, mais rápido ali um móvel, ele realiza um trabalho, tá certo? A fórmula para calcular a potência é essa, ó, trabalho dividido por o tempo, certo? Então, foi o que eu disse, vocês vão precisar saber de trabalho para poder entender como é que funciona a potência.
Então, é só dividir trabalho pelo tempo, tá? E aí, a unidade de medida é o watt, que vocês já devem ter visto muito aí na conta de luz. Mas existem outras, como o HP, horsepower, e o CV, cavalo-vapor, tá? Um horsepower equivale a 746 watts e um CV equivale a 735 watts. E aí, bora falar um pouquinho desse horsepower, que vocês já devem ter visto muito, só não estão se lembrando, tá? Vocês já ouviram falar naqueles programas de carro, que um carro tem 500 cavalos de potência. Então, 500 cavalos de potência é o mesmo que eu escrever, né, que ele tem 500 HP de potência, tá certo? Tá, tem tudo a ver. Então, quanto maior a potência de um carro, em menos tempo ele consegue percorrer uma determinada distância, tá certo? Mais rápido ele percorre ali uma distância, tá? E aí, ó, os cavalos, como eu disse, querem dizer a potência do carro. Se eu digo que um carro tem 200 cavalos, 200 horsepower, tá? Ou CV, vocês vão ver essas duas. Eu quero dizer que ele tem a força de 200 cavalos ali puxando aquele carro, aquela moto, aquele automóvel. Se um carro tem 500 cavalos, quer dizer que a força dele, a potência, equivale a 500 cavalos puxando ele, tá? E aí, algumas curiosidades, tá? O carro mais potente do Brasil é o Chevrolet Trailblazer, que tem 279 cavalos de potência. Então, isso quer dizer o quê? Que isso equivale a 279 cavalinhos aqui puxando esse carro, tá certo? E essa história de cavalo puxando aqui, antigamente tinham cavalos, né, que puxavam as charretes, e aí a gente foi pego esse conceito. O carro mais potente do mundo é uma Bugatti, tá? Ela tem 1.600 cavalos, então quer dizer que a força dela equivale a 1.600 cavalos, todos amarradinhos aqui na frente, puxando de uma vez. A moto mais potente é uma Kawasaki Ninja, tá? Ela tem uma potência de 210 cavalos. E a moto mais potente do mundo é uma Kawasaki Ninja, também outro modelo, que tem 326 cavalos de potência, tá certo? Então, quando vocês virem aí essa história de cavalo, potência, carro, moto, quer dizer ali a força que aquele automóvel tem, tá? E aí a gente vai para um exemplo. Para arrastar um bloco inicialmente em repouso por uma distância, então distância de 5 metros, aplica-se uma força de módulo 20N. Se nessa operação foram gastos 4 segundos, então o tempo 4 segundos, qual a potência média desenvolvida em watts, tá? Então, a potência é trabalho dividido pelo tempo. Temos o tempo? Temos. Temos o trabalho? Não, tem para calcular. Então, a gente vai vir aqui, ó, trabalho é igual a força vezes deslocamento, tá? A força, 20 newtons. O deslocamento, 5 metros. Então, 20 vezes 5, 100 joules, tá? O que é que pode acontecer para dificultar ainda mais a vida de vocês? Não ser dada a força. E aí, vocês vão calcular a força, depois calcular o trabalho e depois a potência, tá? Se não me engano, no exercício tem uma questão assim. Continuando, descobrimos aqui a potência, tá? De 100 joules. Então, vou botar aqui. E sabemos que o tempo é 4 segundos. 100 dividido por 4, 25 watts de potência, tá? Para arrastar esse bloco. Então, meninos, é isso por essa aula. Vou passar um exercício junto com essa explicação, tá certo? Qualquer dúvida é só perguntar.